Olá, viajantes! Eu sou a Ana Sarreta e é com muito amor e alegria que venho apresentar para vocês mais um episódio do Pode Despertar. E hoje com a presença ilustre do Daniel Nogueira. Oi, Aninha. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com você. Parabéns pelo projeto, que aqui comece a ajudar as pessoas a despertar cada vez mais, ter consciência. Não é um caminho simples, mas é um caminho que não tem como a gente fugir, né? Não. Então eu acho que esse projeto de vocês vai ajudar muita gente. Eu estou muito feliz de estar aqui e participar junto com vocês nesse começo. Gratidão. É uma honra, Dani. Você fez parte de uma boa parte da minha história, né? Conheceu a Ana lá do limbinho dela, da masmorrinha. Só se apresenta ao pessoal, fala o que você faz. Bom, eu comecei nesse caminho de despertar muito no xamanismo. O xamanismo foi onde me apresentou as minhas sombras, né? A gente ganhar consciência. Então eu acho que cada um tem um caminho, não existe um caminho certo. Mas crenças religiosas, questões espirituais, são sempre importantes para o início, mas não é só esse caminho. A gente tem que despertar em emocional, tem que despertar no espiritual, ganhar consciência. Ganhar consciência é trazer o que está no nosso inconsciente para o consciente, né? E isso tem várias ferramentas, tem ferramentas até como uma terapia. Então a gente traz uma transformação na gente interna muito grande. Foi esse o caminho que eu comecei me buscando, porque eu não aceitava mais o que a vida me falava ou o que eu tinha que ser, principalmente pela sociedade. E aí foi onde eu comecei esse caminho e é onde hoje eu trabalho como um terapeuta, eu sou tarólogo, eu trabalho com a constelação familiar, mais uma linha mais xamânica, eu tenho a apometria, que é algo que eu comecei muito lá atrás num grupo de centro espírita que está comigo, e também a espiritualidade hoje é muito ativa nos meus trabalhos, mas cada dia aprendendo mais, porque o mundo está sempre numa transformação e quando a gente acha que sabe muito, não sabe nada, né? Então a gente vai aprendendo dia a dia, na humildade. É verdade, mas dói. A gente quando já acha que está dominando a coisa, não é tão assim, né? Mas hoje é um trabalho que eu faço com muito amor. É o que eu faço que me alimenta. Hoje eu trabalho com o que eu amo e ajudar as pessoas no despertar, cada um no seu tempo, né? A gente tem que respeitar sempre muito o tempo do outro, mas é o caminho que eu escolhi. É um caminho que eu gosto. Eu uso o tarô não de uma forma como as pessoas querem, né? Fale meu futuro, né? O futuro a nós pertence. Então eu ajudo com o tarô muitas vezes trazer o que está no inconsciente da pessoa para com que ela enxergue dentro do que ela está pronta para ver, né? Então é sempre da forma como eu trabalho. E a constelação eu achei que foi uma ferramenta maravilhosa, porque a gente consegue quebrar questões que atrapalham muito a gente no inconsciente, né? Tem muita gente que faz algumas constelações ainda um pouco complexas, é uma técnica que ainda que tem algumas dúvidas dentro do mercado e tudo, mas é uma coisa que eu acho que hoje tem sido uma ferramenta que ajuda muitas pessoas no despertar. Digo por mim mesmo. E o xamanismo é uma coisa que eu indico para todos, porque o xamanismo foi o que me ensinou a colher minhas sombras, né? Nós somos feitos de luz e sombra, e olhar para nós e transformar nós. Às vezes a religião transfere muito, Deus me deu, o diabo me tirou, né? E ninguém se responsabiliza, né? Nossa, você falou tudo. E o xamanismo, ele faz a gente se responsabilizar pelos nossos erros, trazendo essa consciência um pouco maior das nossas próprias sombras para que a gente se transforme. O xamanismo, ele não é uma religião, ele é uma doutrina. Xamanismo é antropologia, na verdade. É um estudo. Na verdade, a antropologia a gente fala isso que ele vai trazer o contexto dos ancestrais, e aí pode ser tanto dos índios, que aí nós vamos ter vários tipos de xamanismo. Por exemplo, eu vim do xamanismo do Caminho Vermelho, então é do índio norte-americano, do Canadá. Então ele traz toda aquela questão da consciência que aqueles índios tinham na época. Então ele vai trazer muito a questão do respeito pela natureza, o respeito com a sua ancestralidade, a consciência de um todo da natureza como um só. Eu falo que seria como se fosse o filme do Avatar, né? Ela é muito aquela consciência daquilo de todos somos um só. E dentro de algumas crenças religiosas a gente fala que a gente está na era de Saint Germain, saindo da era de Cristo. Então é um período mesmo de nós entendermos que todos somos um só mesmo. Mas a humanidade ainda aprende na dor. Então o xamanismo ele traz um pouco de consciência desses ancestrais.
E aí, no xamanismo hoje no Brasil, a gente tem o pessoal também do xamanismo, muito do nosso índio daqui, sul-americano, que também traz essa consciência. A gente tem também, às vezes vai pelo lado da Umbanda, vai para a consciência africana, vai para várias questões ancestrais. Isso interfere muito na questão do templo, de como as pessoas trabalham isso. Mas é antropologia, então é um estudo sobre aquela questão de como vivia-se mais em harmonia, e não na questão como uma religião. E aí tem as medicinas, né, como rapé, ayahuasca, sananga, várias questões que ajudam nessa cura, trabalha muito nessa expansão, né? Nessa expansão da consciência. Quando você fala assim, que todos somos um, que a sua cura é a minha e vice-versa, né? Isso foi a montagem da logomarca, né? É a flor da vida e somos todos um só. Você consegue explicar de uma forma mais didática o que significa a sua cura é a minha? Assim, se todos somos um só, né? Então eu falo que Deus é o todo. Então Deus é eu ligado a Ana, ligado a um pai de santo, ligado a um pastor, ligado a um evangélico, porque religião separa, né? E eu falo que eu sou universalista porque a palavra universo é unir os versos, né? E religião muitas vezes separa. Então a tendência é começar a quebrar crenças para a gente entender que esse todos somos um só. Maravilhoso. Né? Agora, como todos somos um só, quando eu atraio uma pessoa, aquilo na pessoa me incomoda, o problema está em mim e não no outro. É uma projeção. A projeção total que a gente fica fazendo sempre de algo que a gente não quer olhar na gente. Então, quanto mais consciência a gente começa a entender que tudo que está me incomodando está em mim, não é o outro, mais essa transformação ocorre. Mas as pessoas ainda ficam na transferência. Mas quando a gente aponta um dedo, 3 estão para nós. Então essa consciência do ser humano é entender assim, se a Ana é eu, por que eu vou fazer mal para a Ana? Uau! Né? E as pessoas não, as pessoas ainda querem trazer Daniel, essa que lindo questão. isso, sabe por quê? Porque a gente às vezes quer tanto ver a mudança do outro, quer tanto que o outro tem que ser do meu jeito. Não. Muda você. Olha pra você. Isso. E automaticamente o outro ou sai ou fica transformado. Perfeito. Quando a gente se transforma, a gente transforma o outro. Quando eu atendo casais, quando vai a mulher, é porque meu marido tem que mudar, meu marido tem que ser assim. Eu falei, muda você. O respeito começa em você, né? A transformação nossa, a gente consegue transformar os outros. Eu falo até do xamanismo. Uma época eu cheguei em Ribeirão Preto, na minha família, eu morava em São Paulo. Eu sempre peguei meu cachimbo, eu tinha aqueles cachimbos de índio, eu acendia, a família inteira, vixe, começaram a me atormentar, começaram a me gozar, me chamaram de pai de santo, começaram a falar um monte de coisa pra mim, eu fiquei extremamente irritado. Aí eu cheguei com o meu mestre chamando na época, e eu falei, minha família me gozou, eu fiquei irritado. Ele falou, por que você ficou irritado? Porque eu não gostei. O problema está em você, filho. Né? Aí ali eu percebi o meu ego. Estava se importando com a opinião. A opinião dos outros e um monte de questões. E aí passou 3 meses, eu voltei para Ribeirão, acendi o cachimbo, todo mundo veio me gozar de novo, né? Mas não me incomodou. Em menos de um mês, quase todos da minha família estavam lá querendo conhecer o xamanismo. Então quando a gente está tão bem com a gente, não importa o outro. Isso muito é a energia do ano. Eu falo que esse ano é a carta do eremita. Então o eremita, esse ano não tem como as pessoas fugirem de autoconhecimento, de transformação. Então as pessoas vão ter que entender que o responsável pela felicidade sou eu mesmo. Ninguém é responsável pela minha infelicidade, ninguém é responsável pela minha felicidade, só eu. Só que às vezes a humanidade coletiva ainda vai aprender isso um pouco na dor. Então é um ano meio complexo, assim, é um ano que pode trazer muitos surtos. Pessoal, assim, essa semana no consultório eu já atendi muita gente tendo surtos, tendo que ir para medicações, porque todo mundo a gente foge, né, pelo inconsciente do que tem que olhar. Então o ano não adianta. A carta já começou regaçando. E a energia do ano não entrou ainda, né? A energia do ano entra dia 20 de março. A gente fala que começa o ano astrológico, que na hora que entra Júpiter. Júpiter expande. Então ele entra em qual signo? Ele entra em qual signo? Ele entra em Áries, ali no começo do ano, mas o Júpiter, vamos pensar assim, Júpiter, independente do signo. Ele vai expandir. Júpiter é o planeta que rege esse ano. Então, vamos pensar assim, tem um pouco de Vênus também, de vários contextos. Saturno, que está regendo 36 anos, tem vários contextos. Mas o planeta principal do ano passado foi Saturno, esse ano é Júpiter.
ele vai expandir tudo que está dentro da gente, o bom e o ruim. Então, o ano que expande Júpiter, ligado a um pouco na crença do candomblé, da Umbanda, seria Xangô. Então, é um ano que traz justiça divina. A última vez que Xangô regeu a Terra foi o ano que prendeu quase todos os políticos. Então, esse ano é um ano de muita limpeza, junto com Yansan, já vem o vento levando tudo que está debaixo do tapete. Pano, vai expor tudo, pessoas que estão escondendo coisas, vai ser exposto. É um ano de expor muitas questões, mas também vamos pensar diferente. Expor o que está dentro da gente, que está mal resolvido. Todos nós temos, nós todos estamos na Terra ainda. Então é um ano que traz algumas coisas inconscientes nossas para serem olhadas. Isso é positivo. Quando a gente consegue trazer o autoconhecimento e olhar para aquilo com amor, acolher a dor com amor, a gente transforma. O problema é quando as pessoas ainda ficam presas à dor. Eles não querem olhar para a dor, né? É difícil, a gente não suporta a dor. A verdade, o ser humano ele foge da dor, mas ele é apaixonado pela dor. Ele só busca a dor, né? As pessoas ainda são inconscientes, influenciadas pela dor, né? Eu brinco que quando tem um acidente na estrada, né, e todo mundo vê ali, começa a parar o carro do outro lado da pista para olhar. No consciente, a pessoa está olhando e fala, nossa, será que alguém machucou? Mas no inconsciente está tipo assim, ai, ainda bem que não é com a minha família. Então, porque a dor do outro, ele se alimentando da dor do outro, alivia a dor dele, mas ele não quer olhar para a própria dor para trazer essas respostas. Então, esse é um ano que vai pedir para olhar para isso, né? As pessoas vão trazer, mas independente de ter que olhar para a dor ou não, a frequência energética, como que eu disse que é Júpiter, isso é muito maior do que nós, né? Se a gente pegar Júpiter perto da Terra, é uma bolinha de gude perto daquelas bolas de parque antigo, né? Então, imagina a gente perto desse tipo de frequência de energia. Então, tudo é energia. Então, isso vai vir à tona para trazer muito para a gente ter que olhar para isso. Nós estamos no ano 9. Então, é um ano de transição da Terra. Eu falo que um ano de 9, numa transição terrena, para a gente ir para uma nova era na Terra, regida por Xangô e Yansan, né? Vai vir muita coisa para ser transformada. Mas sempre tudo tem um lado bom e ruim, né? As pessoas adoram vender mais o medo. É um ano de transformação, e transformar é maravilhoso. É. Você não se transformou bastante? Tô tentando. Caminhou muito. Então, assim, a gente tá, eu como eu também, né? A gente tem caminhado e isso é gostoso. Não tem processos, às vezes são um pouco mais intensos, né? Mas não tem muito mais como a gente fugir. As pessoas que fugirem, é aquilo que eu falo, você vai ver muita gente tomando tarja preta, isso e aquilo, por quê? É uma forma de fugir. Mas não que a pessoa faz de propósito. Às vezes ela chegou num ponto que ela não está conseguindo lidar. Eu não sou contra medicamento. Mas também amortiza, alivia a pessoa, mas também não vai chegar naquele ponto. Não vai na causa, né? Não vai na causa. E a gente vai ter que ir um pouco para trás, olhar e verificar certas causas. Então, por isso que no meu trabalho eu tento trazer primeiro, de leve, com as pessoas, entender o tempo de cada um. Dentro do tarô eu entendo que o que a pessoa está olhando, está pronta para olhar no inconsciente dela. E depois, com uma constelação, você que já participou das minhas constelações, o campo vai mostrar o que a pessoa está pronta para olhar ou não, e a gente vai conduzindo a pessoa no tempo dela, porque isso ajuda também a pessoa a não dar os surtos. Quem não sabe o que é constelação, você consegue explicar de uma forma bem didática? Vamos pensar assim, a constelação familiar ela foi criada pelo Bert Hellinger, né, na Alemanha. Ela vem de várias vertentes que ele foi estudando dentro de psicologia, como psicodrama, várias outras situações, mas ele criou dentro de um contexto diferente da psicologia, né? Bert até nem gostava tanto da questão do psicólogo, mas ele respeita, como Freud, tem Jung ali, tem Moreno, tem vários que fazem parte desse estudo dele. Eu olho para a constelação para explicar para as pessoas de uma forma mais fácil, para que as pessoas entendam. Eu falo assim, nossos ancestrais, minha família, meu pai, minha mãe, quem veio antes sempre é maior do que a gente. Mas eu tive um problema com meu pai era alcoólatra, abandonou minha família, a gente nunca viu ele, isso e aquilo. As pessoas na constelação falam assim, tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é concordar com pai e mãe, né? Honrar com pai e mãe é a gente ter uma percepção diferente, olhar para aquilo de uma forma diferente. A constelação ajuda muito isso. Seria com compaixão? Olhar com compaixão. Eu falo olhar com amor aonde há dor na família.
né? A gente tem uma compaixão em entender que nossos pais também foram crianças, que tiveram os pais deles. E na constelação a gente começa a entender o quê? Que quem veio antes sofreu mais para que você sofresse menos. Genial. Então, de uma certa forma, às vezes a dor de um pai, de uma mãe, olhada de uma forma diferente, você começa a ter a compreensão de que aquela dor e aquele erro dele te fez melhor. Verdade. Então assim, meu pai, ele bebeu todas, ele era um alcoólatra. Cara, muitas vezes esse filho não vai beber pela dor que passou a família, e ele vai fazer diferente. Então a concepção ele rompe um padrão ali. Ele rompe um padrão, e a gente tem que olhar. Agora, se eu julgo, eu repito o padrão. Isso aqui é importante, né? As pessoas adoram, eu falo, apontar esse dedo, né? Aí as pessoas vão repetir padrões, e a constelação, ela ajuda a gente a olhar e quebrar essa frequência, energia de padrões que a gente começa a repetir de famílias. A gente pode dizer assim, quando eu tenho dificuldades com a minha mãe, se você tem dificuldade com a sua mãe, você sempre vai ter dificuldades em relacionamento, você vai ter dificuldades em receber da vida, você não vai saber pôr preço nas coisas, no teu valor profissional, você vai ter muita dificuldade. Por quê, Dani? Isso não é carência. Então vamos lá, se eu tive uma mãe que não me deu atenção, que você achava que precisava, muitas vezes vai te gerar uma carência. E aquela carência vai fazer que você no dia a dia, para querer ser amado por essa carência, sempre faça mais pelo outro do que por você mesmo. Então, isso gera um processo que pode ser trabalhado em terapia também. Mas em constelação a gente olha para aquela frequência, traz aquele movimento energético e começa a liberar. E uma constelação, às vezes, energeticamente, ela flui 2 anos ainda no campo de energia da pessoa. Reverbera isso tudo? Fica até 2 anos mexendo. Vai depender muito do processo de consciência da pessoa, do que vai movimentar mais rápido ou mais devagar. E talvez o tanto que ela está disposta a olhar para aquilo e tudo mais. Porque não adianta eu ir lá, querer uma solução prática, eu vou lá fazer uma constelação que vai resolver minha vida, mas eu e a minha parte? Mas na verdade ela vai movimentar. Sim, porque de fato ela movimenta. A diferença de uma constelação é que a gente vai olhar para aquela energia naquele momento, vai ser movimentado. E aí não é uma coisa que eu preciso ter mais insight sobre aquilo. Aquilo foi visto, foi olhado. A gente trabalha muito isso hoje no hinduísmo. O hinduísmo ele é uma coisa que veio muito para quebrar a crença, né? Quando você está no nada, quando você se desliga daquilo, a energia flui muito mais. Quando você fica no inconsciente ali, sempre no mental, pensando sobre aquilo fica travado, porque você está querendo achar a resposta. E controlar. Então, o legal da constelação, quando ela é bem feita, a gente põe o movimento, a energia foi vista, e você solta o controle daquilo, aquilo flui muito mais rápido. Constelações que eu fiz comigo, a maioria das vezes, em 3 meses, 4 meses, eu consigo ter uma percepção da mudança, mas não que eu estava preocupado com a mudança. De repente eu parava, olhava e falava, nossa, mudou. Então são processos que a gente começa a olhar, mexe e transforma. Um pai, por exemplo, né? Qualquer problema que eu tenho com o meu pai, muito difícil quando a gente tem problema com o pai, conseguir atrair o sucesso. O pai é a força de ir para a vida, a mãe do receber da vida. E o sucesso depende da área, não independe de área, né? Sucesso familiar, sucesso profissional. Sucesso na minha vida afetiva, sucesso na minha vida... O pai está muito ligado até um pouco do processo do sucesso também na vida profissional, tá? Porque o pai, ele te empurrou para ir para a vida. Muitas vezes as mulheres de hoje, né, que eu brinco sempre nas constelações, né? As mulheres de hoje, elas negaram muito o feminino da mãe, pegaram muito a força daquela questão, eu não vou ser como minha mãe, eu não vou ser aquela mulher que recebeu ordens, que ficou ali, que está tudo certo, tua mãe passou por dores para que você não passasse. Mas muitas vezes elas negaram e rejeitaram esse masculino, e aí elas puseram um masculino muito forte dentro delas no profissional, e ao mesmo tempo põe emoção no profissional. Aí vira esse rebuliço muito que está acontecendo no nosso... Gera desordem. E as mulheres... Não adianta, uma mulher ela é muito mais forte que um homem. A mulher é uma base. Quando uma casa dá um desequilíbrio, a mulher desequilibrou. A mulher é muito mais forte que o homem, ela é muito mais a base. E elas têm perdido essa força e ao mesmo tempo os homens também têm ganhado uma força do feminino nessa geração. Isso também é importante, por isso que nós estamos indo para esse processo dessa evolução da Terra, de transformação, de olhar para dentro, mas também no equilíbrio nosso. Nós todos temos o nosso masculino e feminino, tivemos pais e mães. E a constelação ela ajuda a trazer muito esses ajustes. Muito esse ajuste de quebrar padrões
ganhando uma consciência mais limpa de compaixão, de olhar para quem veio antes com muito mais carinho e respeito. E a Terra ainda está muito ainda nessa frequência de julgamento, né? E quando a gente julga, a gente repete o padrão. Não tem como. De pai, de mãe e até de antepassados. Até às vezes a gente está repetindo padrões de avós, bisavós, que a gente nem sabe a história. Nem conviveu. Nem conviveu. E na constelação tem uma coisa que é muito... A gente fala que são os excluídos, né? A gente tem que olhar para os excluídos da família. Hoje todo mundo tem tatuagem, né? A gente olha para a constelação, cada tatuagem que as pessoas às vezes têm no corpo está ligada a um excluído da família. E a gente tem muitos excluídos. O que seria um excluído? Vamos falar, eu tive um avô que teve uma morte instantânea, assim, do nada, um infarto fulminante, ele morreu. É um excluído. Um suicida é um excluído. Um aborto é um excluído. Todo homem, o homem é mais frágil que a mulher. Os homens que têm problema com o álcool são homens que foram excluídos, né? Ah, então ele era mais fraco, ele é isso? Não, cara, é isso que a gente tem que olhar diferente. Aquele homem, ele carregou uma exclusão dentro da família para que você não carregasse. Só que a gente vai lá e julga, né? Então esses processos de olhar para antepassados, honrando eles, melhora a própria vida. A gente começa a colher da vida, a gente começa a trazer sucesso, a gente começa a receber, a gente começa a ter bons relacionamentos, né? Então ela é uma ferramenta muito, acho que atual para o momento que nós estamos. E ao mesmo tempo eu uso o xamanismo junto, né? Então do xamanismo eu uso o tambor ele trabalha uma frequência de energia ali no momento, às vezes para ajudar numa frequência daquela energia ali para ser aliviada. E ao mesmo tempo o xamanismo ele é uma constelação, porque se o índio respeitava quem vinha antes, respeitava a natureza, olha só, então ele já tinha um equilíbrio já dentro de um contexto familiar, né? Uma hierarquia, um respeito, realmente. Já tinha uma hierarquia. Quem é o pajé, o que usa, né, para pegar o cocar tem que ter uma sabedoria, isso tudo aquilo. Então ele já respeitava essa hierarquia dentro de um processo familiar ou dentro de um processo até social, coletivo, que era a tribo, né? Então tem tudo a ver com a questão da constelação. Então eu acho que é uma ferramenta muito atual, eu acho que é algo que pode ajudar muitas pessoas, mas como tem várias, tá, gente? A gente hoje tem nessa parte holística muitas ferramentas que podem ajudar, mas muitas ferramentas. O problema é as pessoas quererem parar para olhar. E esse ano é um ano que às vezes vai dar um chacoalhãozinho para todo mundo olhar. E você acha que quando a pessoa começa a não querer olhar, ela... depois eu vejo isso. Nada a ver, né? O que ela tá falando aí nesse podcast, por exemplo? Nada a ver, né? Isso não é uma conversa para qualquer pessoa, inclusive. O que você fala, Daniel, né? De tudo que você já passou, de toda essa sua evolução, o que você fala para as pessoas que estão talvez querendo buscar na busca de alguma resposta, de alguma clareza, as pessoas que estão querendo despertar mesmo? O que o Daniel indica? O que o Daniel sugere? O que você fala sobre isso? Primeiro, quando as pessoas chegam até mim, é diferente. Elas chegaram até mim, eu vou olhar o tempo delas, como elas estão, e vou falar na linguagem da pessoa, do que ela está pronta para ir olhando passo a passo. Agora as pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, que querem começar a buscar esses caminhos, primeiro eu sempre falo que o caminho, muitas vezes, né, eu já falei para você, né, o coração seu vai falar, né? Não é tirando a minha responsabilidade, mas eu aprendi muito que a mente mente, e que quando a gente ouve o coração, muitas vezes quando eu mexo na frequência da energia da pessoa ali, o campo de energético dela, que é o seu, vai chegar na onde você tem que chegar, e não no quem é onde eu acho que tem que chegar, né? Isso é uma dificuldade de muitos terapeutas. Ele não consegue trabalhar o ego, né? Então, por exemplo, se eu falar, você tem que fazer isso, 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 tá muito no meu ego. Muito sobre ela, né, talvez. Eu tenho que olhar para Ana e onde que é o caminho. Quando eu digo para uma pessoa buscar um despertar dela, se a pessoa às vezes é um elemento terra, ela é muito mental, às vezes ela precisa começar com uma terapia, um psicólogo tradicional, que ali vai mexer muito com ela e tá tudo certo. Pode falar, talvez. Porque eu falo que tem uma frase minha que muita gente se irrita, né? Eu falo que tá tudo certo.
Porque tá tudo certo, cada um tem um caminho. Nós vivemos numa sociedade, é importante ter um cara mais mental, que vai trabalhar aqui, o outro mais emocional, o outro mais atirado, mais reação. É esse contexto desse todo que nós somos no coletivo. Então, no despertar das pessoas, eu entendo que cada um vai ter um tempo. Às vezes, por exemplo, eu tive um atendimento essa semana que essa pessoa estava entrando num surto e eu olhei pelo tarô até, eu falei assim, você precisa de um afastamento agora do seu trabalho e você vai precisar um pouco de medicamento, sim. Ela naquele momento ela precisa. Pra ela sair. Se ela tivesse chegado antes comigo, eu tivesse trabalhado ela antes, não precisaria ter chegado nesse ponto, né? Mas eu tenho que respeitar o tempo dela. Às vezes vai ser esse choque que ela vai ter agora que vai jogar ela no despertar, que é o que vai acontecer muito esse ano. Para as pessoas que não querem chegar nesse choque, buscar autoconhecimento, assistir podcast, ouvir, ser curiosas, experimentar uma vivência, né? Eu falo que no xamanismo, a ayahuasca é uma coisa que todo mundo já fala, nossa, mas fica louco. Cara, a ayahuasca ela tem uma capacidade de transformação, para mim foi surreal, foi o que transformou a minha vida. Mas tem pessoas que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. E às vezes para uma pessoa fazer uma terapia é melhor. Não tem o certo ou o errado, né? É isso que a gente tem que... Ou tá tudo certo, é isso? Tá tudo certo, é isso. Cada um vai estar num caminho. Às vezes a pessoa vai procurar um Theta Healing, o outro vai procurar uma barra de Axis, o outro vai procurar o tarô para depois fazer uma constelação, o outro vai procurar o xamanismo e vai se arriscar nas medicinas. Cada um vai... E tem muitos caminhos, né? A gente fala o Reiki, que é uma energia pura. Hoje, uma coisa que eu gosto muito é o Diksha, que o Diksha é uma energização, por exemplo, do hinduísmo, que na verdade a gente dá um apagão na cabeça da pessoa para ela sair desse reset. Mental controlador. Um reset. A gente vai jogar um monte de energia de luz bem clara, bem no mental da pessoa, onde vai. Mas aí nós temos crenças, por exemplo. Aí o cara que é de uma umbanda, ninguém pode encostar no ori dele. Né? Então, mas eu digo que eu meto a mão na cabeça da pessoa. Né? Mas mesmo assim eu respeito também o cara que está na umbanda. Porque dentro da crença deles, é que eu falo, conheci pastores que fazem muito bem para muita gente, outros que não. Padres que falam muito bem e outros não, né? Umbandistas muito bons, outros não. Não tem o certo ou errado. É isso que a gente tem que quebrar o julgamento. E cada um vai estar numa frequência do despertar. Esse despertar, o coração de cada um vai trazer o caminho certo para ele, o lugar certo. Isso. E todos eles levam num objetivo em comum. É o mesmo. É o mesmo. Porque todos somos um, não tem diferença. E o comum é ele, né? E o ele que eu falo tá aqui dentro. Né? Tá aqui dentro. Olha só. É o Deus dentro de nós. Na verdade, as pessoas ainda buscam o Deus lá em cima, né? Não, ele tá aqui dentro. Isso é importante para as pessoas começarem a se responsabilizar pela vida delas. Se ela tá infeliz... Quando uma pessoa fala assim, Daniel, eu fui abusada. Como é que eu vou honrar meu pai abusador? Então, ela não precisa honrar o pai abusador, o perdoar o pai. Primeiro, eu já não uso nem a palavra perdão. Perdão não dá, né? Na constelação, porque o perdão fica meio egóico, né? Eu te perdoo, pai. Quem é você para perdoar seu pai que veio antes? Né? Agora, trabalhar aquela dor dela como abusada é extremamente importante. Por quê? Para a vida dela. Porque uma pessoa abusada, ela gosta de ser abusada. Ela carrega isso depois. E muitas vezes em relacionamentos, uma mulher, um homem abusado, tem muitos homens abusados também, tá? Eles vão buscar sempre alguém numa relação e vai buscar sempre que aquela pessoa abuse delas para ela pôr a tristeza que ela carrega ainda para fora, né? E o abuso ele não é só físico, né? Não, o abuso pode ser de várias formas. De várias formas. Que loucura. E isso é uma coisa que é quebrar. Eu brinco assim um pouco também, que assim, a vida, o vítima sempre vai atrair um opressor. E tem um salvador. E parece salvador, mas assim, o legal que a gente tem que entender é assim, se eu sou uma vítima e estou sempre atraindo um opressor, tá na hora de eu sair do meu papel de vítima. E se responsabilizar. E se responsabilizar por si. Aí você para de atrair opressores. E tem ferramentas pra gente fazer isso? Lógico que tem. Constelação ajuda. Tem várias ferramentas, né? Então assim, como diz aqui, tu pode despertar. Então o intuito é que a gente trabalhar o despertar e não só de cima da minha técnica, né? Mas acima de todas. E o coração de cada um que vai guiar a pessoa até esse despertar. E a dor leva a isso, né? A dor chega num nível, quando a dor chega num nível hard, a pessoa vai ter que buscar
né? E o ideal era a pessoa já ir buscando leve, no passo a passo, para que ela começasse a despertar, para que ela não precisasse vivenciar a dor. Então esse é o conselho que eu dou muito para esse ano, que é a carta do eremita. Ir atrás de autoconhecimento, e se conhecendo, e se buscando, e se transformando, passo a passo. O que a ayahuasca faz? A ayahuasca, ela eu falo que é um chá, né, que a maioria das pessoas conhecem, mas pelo daime, né? Os índios norte-americanos, por exemplo, não usavam ayahuasca, eles usavam um peiote. Quem usa ayahuasca são nossos índios aqui da América do Sul, que vem da Amazônia, do Peru, ali no Equador, que já era um hábito muito, muito antigo, né? Isso é uma coisa que os indígenas já usavam, acho que até antes de Cristo. É um ritual dele de 2 ervas, eles faziam um chá para se conectar com si, era um ritual para trabalhar o seu espiritual. A ayahuasca, ela vai entrar na gente, ela entra como uma espiral, ela tem bastante DMT, ela tem um pouco de alucinógeno, e é onde ela expande a nossa glândula pineal. Aqui, quando expande a glândula pineal, eu consigo ter acesso tanto a questões espirituais, mas questões inconscientes emocionais minhas. Hospitais, tem um hospital psiquiatra em Barcelona, que é um dos mais conhecidos do mundo, estudam ayahuasca. O HC, aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, eles também estão procurando olhar. Incrível! Estão tentando achar como ela, mas não como ritual, eles são bem ciência, né? Estão tentando achar ela como um medicamento. Como porque ela é ótima para... Eles têm trabalhado com pessoas com depressão muito alta. Como se fosse medicação. Eles dão ayahuasca pro pessoal CDB. dentro. Os caras dão uma ayahuasca pro pessoal dentro do hospital, cheio de eletrodos do lado, nada de ritual, mas para entender. E eles perceberam que ajudou muita gente em relação a algumas depressões bem profundas. Mas ainda não tem toda a comprovação científica, é algo que eles estão estudando. Eu posso falar pela minha experiência, assim, a ayahuasca foi um ganhar de consciência muito forte para mim. Ela me transformou. Só que eu falo assim, nem são para todos, né? Porque, por exemplo, a ayahuasca, quem estiver tomando medicamentos, não é uma coisa legal de tomar. As pessoas têm que procurar um lugar sério para poder tomar. E fora isso, eu acho que tem que ter uma avaliação bem feita, porque se a pessoa tiver uma esquizofrenia, ela pode também dar um problema na pessoa. Então, ela é uma ferramenta muito boa, mas ela é uma ferramenta que tem que ser feita num lugar sério para ter esse discernimento de quem pode tomar ou não. Mas ela é eu falo que ela é para todos, desde quando você está aberto para querer se curar e querer se olhar. E tem muita gente que toma e não vê nada, né? Então, porque a pessoa fica no mental, ainda fica muito no racional, do que é a vida, mas cada um tem o seu tempo, isso é uma coisa que eu aprendi e tá tudo certo. Vai chegar na ayahuasca também, muitos que tem que chegar. Consagrar a ayahuasca para mim foi... Posso dizer também que libertador, porque tudo, na verdade, o que eu vejo quando eu consagro, eu já sabia. De alguma forma você já sabia, você não aceita. A consciência, ela vem. Então, quando o pessoal fala, mas vomita. Não é o mal que passa. O pessoal fala, né? O mal que passa. Então, se eu vou, né? Passa o mal, passa o controle, passa o ego, passa o seu mal-estar, passa talvez uma doença, uma raiva. Passa muita coisa. Passa muita coisa. Libera muita coisa. E é incrível. É incrível. Foi o meu despertar. Pra mim também. Pra mim, eu comecei no kardecismo, né? E na apometria. Sentia toda a minha parte espiritual trabalhando comigo e tudo mais. Mas quando eu entrei no xamanismo, eu tomei a primeira ayahuasca, falei, meu Deus. Né? Isso foi em 2009. Viver não é triste, né? Viver é bom demais. Sim. É algo, mas eu falo assim, por exemplo, o budista. O budista, ele é vegano, né? Ele vive lá eles, numa meditação, eles conseguem acessar o que a gente acessa às vezes com a ayahuasca, né? Hoje em dia, às vezes, eu consigo ter alguns acessos até sem a ayahuasca. A ayahuasca, eu acho que ela é um primeiro passo e aquilo tá tudo certo. Vai depender do momento de cada um, da paixão, até da ancestralidade, né? Porque eu tenho uma ancestralidade muito forte com o índio. Então, assim, não tinha muito... para onde eu fui, né? Tem pessoas que não. Tem pessoas que não vão ter essa ancestralidade e não vão estar ali. Mas esse despertar com essas medicinas indígenas, eu acho que dá uma acelerada no processo, sim. Eu acho que é um processo que desperta um pouco mais rápido, porque tira a pessoa do controle. E aí você tá lá com você mesmo, você não sai daquela força maravilhosa e você tem que lidar, encarar. Ela te tira do controle. Te desprende e...
ela te tira totalmente do controle. Esse é um processo que eu acho que é muito importante, porque o controle mental, ele tá ligado naquilo que eu brinco, da mente-mente, né? Então a gente fica preso a paradigmas, né? Eu brinco no consultório, eu falo assim, olha gente, as pessoas se preocupando, né, com a beleza, com dinheiro, com isso, com aquilo. Eu falo, olha, eu atendo bilionários extremamente depressivos, tomando Rivotril por dia. Eu atendo modelos nos Estados Unidos, hoje em Miami, para todo lado, com autoestima baixa, né? Então, assim, a gente ainda fica com umas referências do que é a vida, o que é a sociedade, né? Com esse domínio do controle que querem mostrar para nós. A comparação. E a gente não entra nesse excesso, né? E eu acho que o xamanismo tem muito isso, da tribo indígena, que eu sempre falei, já dei vários exemplos em alguns podcasts, é assim, numa tribo eles ensinam um cuidar do outro desde pequeno, e não competir com o outro, né? E a nossa sociedade ensinou a gente a competir um com o outro o tempo todo, a gente ensina até nossos filhos, né? O celular, é o tênis, é a escola, é não sei o quê. E essa competição, ela gera esse processo doente que hoje temos cada vez mais, né? Quantas pessoas jovens eu não atendo já com pânico, com isso e aquilo, dentro desse processo social. O despertar é sair dessa matrix, né? É sair desse mundo que a gente acha que é o correto e começar a descobrir esse mundo interno nosso. A Matrix é isso, então, né? É sair da realidade paralela. Dessa realidade social que querem conduzir a gente, que é o correto, né? E você tem a sua versão. Na verdade, quando você desperta dentro de si, que você ouve o seu coração, que você traz o seu eu melhor, isso começa a se quebrar. Dani, você é um cara desperto? Eu estou no caminho. Poucos são despertos. A gente fala que o cara desperto já é um avatar. Então temos alguns na Terra já, como Jesus foi, né? Aí se eu falar que agora as crenças religiosas, não, mas só Jesus está certo. Não, Buda foi um avatar. Temos vários na Índia, hoje temos vários surgindo. Então assim, tem muitas, esses entraram nesse processo. Quando a gente fala de transição planetária, de nova era, é essa nova consciência? Sim, mas também tem questões que eu gosto de brincar, falo assim, não só na questão da consciência espiritual, é uma nova era. Então nós estamos num ano 9 para ir para um ano 1, e nós estamos saindo da era de peixes cada vez mais intensamente, entrando na era de aquário, né? A era de aquário ela vai gerar vamos pensar assim, na questão terrena, tecnologia cada vez mais avançadas. Então a inteligência artificial vai tirar muito emprego, vai mudar muito. Então essa transição é uma transição, se a gente for pensar no terreno, o mundo vai mudar muito, cada vez mais. Se reinventar. Né? Total, a tecnologia ela vai mudar muito. Outro dia eu estava vendo uma palestra até de um cara em Dubai, até que ele fala assim, a inteligência artificial vai ficar tão grande que vai acabar com muitos trabalhos e as pessoas vão ter que... Uma revolução industrial, talvez, também. Tudo. As pessoas vão ter que começar a se adaptar a um mundo totalmente diferente. No espiritual também. Se o mundo ele vai ter muitas mudanças na Terra, vamos botar assim, pode ser que acabe o dinheiro em papel, vire só dinheiro nessa questão digital, né? Mas aí começa a mudar de emprego. Cara, para todo mundo tá bem, foi o que o Covid mostrou, né? Se todo mundo tiver mal, não tem quem tá bem. Só que o Covid, as pessoas ainda pensaram muito nelas. Então a tendência ainda é vir transformações para a gente entender que todos somos um só. Então não adianta ficar 10 bom e 90% ruim. Então esse contexto, mas o homem ainda tem esse processo competitivo de querer salvar a si mesmo e não o outro, em algumas questões de preocupação, dessa não preocupação com o outro, que aí vem várias situações para que as pessoas vão ter que olhar. Mas é um processo da gente trazer esse processo nosso. Se a Ana não está bem, eu não posso estar bem. Só que o ser humano ainda aprende isso na dor. Então tem esse processo dessa transição da Terra, vem várias mudanças para as pessoas terem essa percepção, né? Eu falo que a era de Aquário. Aquário, Saturno é um planeta que cobra. Quando ele entrou em final de 2019 em Aquário, veio o Covid. Agora Aquário está em Plutão por 20 anos. Então vai ser uma quebra, uma reconstrução da Terra. A Terra vai passar por muitas reconstruções, muitos desafios para trazer essa transformação. Isso quer dizer que vai ser ruim para mim? Não. Você decide, né? Quando você está bem. Se você estiver bem, por exemplo, 2020 para mim foi um ano excelente. Só não foi um ano muito bom porque as pessoas não estavam bem.
Mas para mim não foi um ano que eu senti tanto. Foi um ano muito, acho que um dos anos mais prósperos da minha vida até. E prósperos eu não falo só de dinheiro, eu falo assim, deu uma reconexão com a minha família que ficou presa dentro de casa, deu das pessoas que me procuraram para ajudar, eu confiei, eu não fiquei preocupado com a minha saúde, estendi a mão e ajudei muitas pessoas, tudo fluiu. Então depende de como a gente reage a essa transição. Mas eu sempre trabalho a partir de uns 3 anos atrás, depois do Covid muito mesmo, independente da transição do que é o coletivo, é a transformação pessoal. Então as pessoas que me procuram, eu sempre vou tentar ajudar elas nessa transição interna. Hoje eu acho que tem uma pandemia digital, né? Dos jovens, das crianças ficarem muito na internet, consumindo conteúdos não enchendo o potinho do amor da família. Não, cada vez mais jogando em processos mais complexos. Debaixo do tapete. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que existe uma nova geração e talvez uma cura, assim, dessa nova era mesmo? Você acredita que isso vai acontecer? Então, Ana, eu acredito sim. Por quê? Primeiramente, vou te falar até como ciência, né? Um dia eu tenho um amigo que trabalha com genética de boi, e aí eu falei pra ele, mas por que esse bezerrinho, essa vaquinha aí vai dar mais leite que a mãe? Ele falou, não, isso é biologia, Dani. O filho sempre é melhor que o pai. É uma evolução, é o ser humano, né? Se a gente pensar na época medieval, como um matava os outros, como é uma evolução humana. Então, nossos filhos, as crianças que estão vindo, elas são muito mais despertas até espiritualmente do que a gente. A gente brinca que tem vários ETzinhos aí, né? Agora algumas crianças, né? Essas crianças, elas são mais evoluídas. A questão do contexto de internet, tudo isso, eu falo assim, sempre a sociedade vai querer um contexto de controle, né? Se a gente pegar antigamente, eu vou ser formado em medicina, vou ser formado do jeito que a sociedade quer, como eu quero que eu seja. Você só é alguém se você for um médico, um engenheiro. Cara, hoje em dia, que sentido tem isso, né? Eu brinco que eu conheço... Será que elas estão felizes lá? Eu conheço cabeleireiras hoje que ganham muito mais que médicos, se a gente for pensar no dinheiro, na profissão, no status que a sociedade quer impor, né? Sim. Então, assim, tem muito a ver. Então, eu acho que o contexto nosso de criação dos filhos também é trazer para eles sempre fazerem o que é melhor e o que eles amam. Só que a sociedade, como a internet, como tudo isso, é algo que a gente não vai ter como salvá-los. Mas quando você traz a consciência dentro de você, que eu lembro que a gente falou no começo, quando eu me transformo, eu transformo quem está ao lado. Então, se um pai e uma mãe estão sempre numa constância de transformação, aquele filho vai se transformar. E tem processos mediúnicos também nas crianças, uns mais fortes, outros não. Mas a tendência da Terra é sim, ela está indo, essa transição está indo para um lado mais elevado. É que no momento que nós estamos vivendo, desde o Covid daqui para frente, vai ser uma desconstrução dela para a construção. Na verdade, se a gente for falar na parte espiritual, a gente está saindo, a Terra seria de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão, né? Então, dentro de um plano espiritual vai vir muita mudança. Tem muita mudança na Terra. E terceira dimensão... Eu brinco... Que venha, né, Dani? Que venha. Precisa, né? Que venha. Isso é muito bom. É que eu brinco que nós que estamos aqui nesse momento de transição, que escolhemos estar aqui, não é fácil, né? Mas é um momento importante para a Terra, sim, é um momento para trazer uma melhora, não uma piora. Por mais que possa vir vários contextos coletivos um pouco complexos, mas é para trazer uma melhora. O que a gente tem que estar é firme com a gente. Por isso que eu brinco, ano regido pelo número 9, Eremita, Xangô Yansan, Júpiter junto com Vera. Não é um ano para brincar. Não é um ano para brincar, é um ano para se transformar. Eu brinco até nas cartas, que eu estou vendo o livro aqui, né, das cartas xamânicas. A carta 9 aqui é a borboleta, né? Jura? Então a borboleta é o quê? É a transformação. Essa é a evolução. Só que cada um vai estar no tempo. Um ainda está na lagarta, o outro já entrou no casulo, outros já estão saindo com as asas, cada um no seu tempo. E eu acho que o terapeuta ele tem que ter essa consciência do tempo do outro, tomar muito cuidado com o próprio ego, não é no tempo que você quer. A gente até gostaria, né? Porque é tão bom ver o outro bem. Não, e muitas vezes eu já, no começo como terapeuta, várias vezes, quantas vezes eu não quis empurrar as pessoas, vamos, né?
Mas hoje eu entendo cada hora o tempo de cada um. Às vezes tem pessoas que falam, mas você não me falou aquilo, mas ela não tinha que falar aquilo, né? Isso é um ego. Por exemplo, no tarô, muitas vezes eu vejo algumas situações e eu não falo. Eu não falo porque eu tenho que ajudar a pessoa a evoluir ali, a transformar aquilo, né? Às vezes você falar aquilo, você joga, é o teu ego, né? Eu brinco quando a carta da morte cai no relacionamento, né? Eu falo assim, ó, se fosse o tarólogo antigo, vocês vão separar. Você deu força para a pessoa separar. A pessoa sai de lá e separa. Você mostra a carta da morte como uma transformação. Renascimento. Transforma aqui dentro, vocês podem até estar juntos. Se vocês não se transformar, aí sim vocês podem separar. Então eu acho que essa compaixão estou falando como terapeuta com as pessoas que eu atendo, é o que a gente tem que ter um pouco na rua. Tem que ter um pouco no dia a dia. E principalmente dentro da família. Porque ali estão nossos maiores conflitos. E por isso que a constelação ajuda. Verdade, Dani. É bem incrível essa ferramenta. Eu já fiz 2 vezes com você. Eu já fiz 3 vezes, na verdade, e 2 com você. Realmente mexe, realmente acontece. Você vê um ancestral seu ali, às vezes, igual quando eu vi o meu avô manca. A pessoa que apresentou meu avô entrou mancando no campo. Aí você fala, nunca me viu na vida, como é que sabe que meu avô manca? E as pessoas às vezes acham que é incorporação, né? Outro dia teve uma que fez uma constelação comigo e ela ficou desconfiada. Na hora que ela entrou no campo na escolha de outra pessoa, a boca dela não levantava assim de jeito nenhum. E ela falava, mas isso não é incorporação? Eu falei, mas você está incorporando alguém vivo? Você fez o papel dela, ela está ali, ó. É uma energia. É uma energia. É energia. E o papel, às vezes, que a gente entra no campo tem muito a ver com a gente também. Mas essas regras eu sempre quebro. O ideal numa constelação é a gente não ter regras. É ir. É o fluir. E aí que eu falo que às vezes hoje a gente tem alguns problemas, às vezes, porque como tem terapeutas bons, ruins, né? Que eu brinquei aqui na parte religiosa, tem pessoas boas e ruins. Muitas vezes na constelação as pessoas acham que tinha que honrar o pai que abusou. Ela, não, cara, ela tem que olhar a dor. E ali naquele momento, se ela conseguiu olhar para aquilo e mudar, tudo bem. Se ela não conseguiu, também tá tudo certo. O momento certo dela vai estar. Eu lembro de uma das primeiras constelações minhas, a pessoa estava constelando um relacionamento, ela não estava pronta para ir para um relacionamento. Mas eu trouxe a energia do poder do feminino dela. E aí ela quis aquilo. Ela abraçou. E depois de 6 meses ela estava se relacionando. Então, assim, ela precisava primeiro empoderar aquela força dela, da ancestralidade das mulheres dela. Estar bem para ela poder se relacionar. E isso que eu acho que um constelador ele tem que ter essa sensibilidade de entender o que está acontecendo no campo ali e não pelo ego querendo provar para a pessoa que vai dar, é isso que tem que estar certo ou não. Né? E dentro do tempo de cada um, vamos botar, falando de você, que eu já te conheço, a primeira constelação sua demorou um tempo para você entender que era ela, depois você foi para outras, mas agora como você está com muito mais despertar, com muito mais consciência, a tendência dos movimentos seus sempre vão ser mais rápidos. Mas você caminhou, você lutou, olhou para suas dores, né? Cada um vai estar no tempo, não quer dizer que você é melhor que o outro, mas tem um esforço seu, né? Então isso faz com que as coisas às vezes para você hoje vai movimentar um pouco mais rápido, só que a cobrança fica maior. Quanto mais consciência. E é tão contraditório, né? Porque talvez, você falou, né? Quando vocês estão no despertar e quem não está é inferior, quem está mais é superior. Porque a gente se contradiz o tempo todo. Mas porque fulano não despertou, fulano ainda está bebendo, fulano, não tem nada olha a pra ver. você. Total, olha pra você. E a questão da bebida, de um monte de coisa, está muito presa dentro das crenças. Cara, a pessoa saiu para aquele dia, ela está comemorando, ela está feliz, ela está bem por ela, potencializou aquilo, tá tudo certo. O problema são as crenças, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Cara... Nossa, homem não chora, morre tudo infartado. Então, assim, não tem esses contextos de crenças que a gente carrega e tem que ser quebradas. Né? Dentro da religião, como eu falo, nossa, quantas pessoas eu não atendo totalmente espiritualizadas, mas repetindo alguns padrões porque não olhou para certas emoções. Né? Então a gente tem um corpo emocional, espiritual, físico, a gente tem que estar em ordem nos 3. E viver, eu falo que independente das técnicas e terapias, viver cura.
Só que um pouquinho na dor. A gente, quando ganha consciência, a gente começa a quebrar alguns caminhos. A gente começa, e é aquilo que bem legal que você falou do despertar de um e de outro, né? Às vezes tem aquela pessoa extremamente ignorante, em todos os sentidos. Quando eu falo ignorante, não de uma forma negativa. Vamos botar aquele senhorzinho na roça que fica debaixo de uma árvore ali, pitando o cigarrinho de paia dele. Eu conheci um assim uma vez numa fazenda, e eu sentei do lado dele. Aquele homem tem uma sabedoria. Tinha uma sabedoria para me passar, que eu levantei e falei, nossa, eu não sei nada, eu estudei tanto, esse homem sabe mais que eu, né? Então foi onde eu comecei a esvaziar. Eu acho que eu fiz quase todos os cursos que a parte holística tinha para dar. E hoje, dentro de um atendimento meu, às vezes no tarô, eu uso todas as técnicas sem a pessoa saber e não fico vendendo como catálogo, né? Carrinho, né? Fica... Quantos anos você está com a terapia, Dani? Eu comecei no autoconhecimento em 2006, junto com um mentor que eu perdi ele faz uns 2 anos, chamava-se Aurélio Cassini, que era um cara que trabalhava física quântica dentro da metafísica, tudo. E ao mesmo tempo é como eu trabalho hoje. E eu comecei como terapeuta depois que eu comecei no xamanismo em 2009, finalizei um pouco o xamanismo em 2015 e comecei como terapeuta em 2015 mesmo. 10 anos então, aí, 10 anos. Uma década. Já estamos há 10 anos trabalhando, atendendo as pessoas. Que história, hein? E vamos aprendendo cada dia mais. Eu acho que esse ano é um ano de mais desconstrução. Eu também carrego crenças, você carrega, quase todos nós. Temos várias. Então é sempre uma transformação. Eu brinco que quem senta na minha frente tem sempre uma troca, eu não sou maior que ele. A pessoa sempre vai trazer algo também que eu tenho que olhar em mim. E quando a gente tem essa percepção, fica tudo um pouco mais leve, né? Quebrar esse ego é o perigo dos novos terapeutas quando começam a surgir, eu brinco. Sair do salvador para se tornar um curador. Então, se eu me curo por você... Qual que é a diferença de salvador para curador? O salvador é principalmente quando eu entro, né? Vamos lá na religiosão, eu vou te resolver tua vida, eu vou te fazer um rei que vai limpar tudo, que não sei o que eu vou, né? A pessoa ela tá no ímpeto de começou a despertar e querer salvar as pessoas. E é uma intenção muito boa. É uma intenção bonita, mas não é o caminho. É curar o outro. Quando eu me curo, eu curo você. Por que eu ajudo muitas pessoas? Quando eu atendo às vezes 5, 6 pessoas no dia, igual essa semana, só atendi capricornianos, todos com o mesmo problema. Eu olhei em mim depois da noite, eu vejo que tem um pouquinho daquilo em mim. Aí eu começo a trabalhar aquilo em mim para curar. O que falta. Como eu estou ligado a elas energeticamente, na minha cura ajuda a cura delas. Ou às vezes até uma delas, no que eu falei, começou a se curar e me ajudou na minha cura. Então não tem um maior que o outro. Tem um olhar, né? Tem um olhar, essa sabedoria. Mas se as pessoas chegam até você, tem algo para ser visto e você também está numa frequência de energia que está começando a ficar pronto para ajudar as pessoas. Então esse poder a gente tem que assumir também. Esse eu sou. Eu sou. Eu brinco que o ano passado eu ficava assim, 2023 vai separar o joio do trigo, né? O pessoal fala, aí pô, eu sou o trigo, o outro é o joio. Não, cara, separa dentro de você, né? As pessoas já acham que é o outro, né? É separar dentro da gente. O ano passado era o ano de trazer o caos interno para a gente começar a colocar a ordem, né? Então o caos veio, a gente olhar para um monte de coisa. Então tem frequências muito maiores. E esse ano quem deve vai ser cobrado e quem merece vai receber dentro do que olha. E a gente, então eu sou o anjo, só plantei coisa boa, né? Não, a gente planta, incrível, né? A gente planta coisas boas e ruins. E a diferença é quando você planta algo ruim com consciência. Quando você já começa a ganhar consciência. Aí é mais complexo. Aí que mora o perigo. As pessoas, às vezes, aquele que você olha na rua, mas ele não está passando por nada que eu estou passando, mas às vezes ele não tem consciência. E a consciência dele, não ter essa consciência, às vezes a cobrança é até menor sobre ele. Então ganhar consciência também exige uma postura diferente. Uma postura diferente, mas não como uma crença ou uma cobrança. É que às vezes a gente é testado. E aí a gente tem que saber como a gente vai lidar com aquilo. E somos humanos, somos falhos, né? Estamos aqui para se transformar. Então eu brinco que esse ano a gente não é buscar religião, que é ganhar autoconhecimento. É buscar se conhecer. E cada um escolhe a ferramenta que achar o melhor, que se encaixa consigo.
né? Não, o Daniel é o dono da verdade, a Ana é a dona da verdade, a Joana, vários terapeutas holísticos famosos aí que a gente pode falar, que são, ninguém é dono da verdade. O importante é a gente ouvir várias pessoas e ver o que atinge o seu coração. A projeção, né, também, de novo. Isso. Incrível, Dani. Você abriu alguns caminhos aqui na minha mente para esse novo ano, que apesar de não ter começado energeticamente, mas dentro de mim já fez um rebuliço enorme. O que eu adoro, você sabe disso. Eu tenho muita gratidão de ter te conhecido quantos anos atrás? Uns 4, 5 anos já, não é? Por aí já, né? E você também foi uma ferramenta muito importante, e você faz parte disso aqui tudo. Eu que sou grato pra gente quando a sua cura é a minha, né? E quantas vezes eu também não comecei numa insegurança, será que vai dar certo ou não? E quando a gente vai vendo um monte de pessoas buscando caminhos legais e a vida delas melhorando, é isso que alimenta nosso trabalho, né? Eu sou muito grato pela oportunidade e sou muito grato por você ter se olhado, porque a tua cura é a minha também. Eu estou muito feliz, estou me sentindo muito feliz, muito realizada de ter encontrado um novo caminho, estar reconstruindo a minha essência, tendo coragem de me enfrentar, de resgatar aquela Ana, que você sempre falava pra mim, né? Cadê a Ana, né? E hoje eu entendo tudo o que você falou. Entendo tudo, apesar de ter uma longa trajetória, mas eu sempre lembro dessas palavras pra mim. De todas as ferramentas que a gente já usou, de todas as palavras ditas, de todos os conselhos, de todas as cartas, constelações. Então, e estar aqui hoje é através de tudo isso também. Mas é o seu, assim, você deu o passo, né? Você foi até mim, você foi atrás dos lugares que você quis. Isso. Né? A gente ajuda a mostrar a direção, mas você que deu o passo. O mérito é seu. O mérito é seu. Eu sou grato por você ter chegado até mim, que eu falo que são reencontros. Eu devia ter alguma dívida com você, né? Então a gente está aqui. É uma delícia. Você vai perceber nesse novo caminho seu, tanto que é gostoso quando você também consegue fazer uma diferença na vida do outro. O mais legal é isso. O dinheiro, na verdade, a gente precisa, porque é uma troca de energia, né? A gente sobrevive, igual hoje que eu fico das 10 da manhã, 10 da noite atendendo pessoas. É o meu jeito, eu tenho que sobreviver, mas eu falo que quando eu me ligo ao querer me curar e curar quem estiver chegando a mim, minha agenda enche. Isso é legal para os terapeutas novos prestarem atenção nisso. E quando eles ficam preocupados com o dinheiro, a agenda não enche, tá, gente? Porque o padrão energético, quando você busca esse tipo de despertar, a energia ela flui quando você se permite ao que é o correto. Então, sempre quando as pessoas começarem nesse caminho, até para os novos terapeutas, pensem no seguinte: eu estou aqui, que quem precisar de mim, precisar se curar e vai trazer uma cura para mim, eu estou disponível. Porque a energia traz as pessoas até você. E não só na questão material. O universo é muito inteligente, né? Total. A totalidade disso tudo é incrível. É uma trama muito bem, muito bem. É assim que a gente vai conduzindo. Né, e o tá tudo certo é isso, é essa trama. Tá tudo certo, você não tem controle de nada, gente. Soltar o controle é muito difícil, né? A gente brinca até quem toma ayahuasca pela primeira vez, né? Muitos ficam lá, e agora? O que vai acontecer? Né? E não conseguem soltar o controle, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ver alguém? Será que não sei o quê, né? Sai do controle que vem a informação. Sai do controle que vem. E é difícil mesmo, nesse dia a dia nosso, no racional, no mental, que a gente tem que estar também, que tá tudo certo. Mas soltar o controle e entrar nesse processo de confiança é o que vai trazer a transformação. E é o que eu brinco, independente de técnicas, de tudo, olhar para dentro, sentir vai trazer você nas pessoas certas, vai levar para você onde você tem que ir, vai te conduzir a uma transformação sua pessoal. Soltar esse controle, a vida traz. Teve pessoas que passavam no atendimento, mas o que eu faço? Eu faço curso de reiki, eu faço isso, faço aquilo, não faço. O teu coração vai pedir, o universo vai te trazer. Elas querem a respostinha, né? O universo vai te trazer. De repente a pessoa ia fazer uma yoga, viu um cartaz, Diksha, eu vou fazer esse Diksha. Falou, parabéns, é uma frequência sua, vai lá. Então o caminho de cada um é um, né? Mas tem vários. E todos levam ao mesmo lugar, né?
Eu brinco que a religião, quando a gente faz curso, né, a gente faz o símbolo do rei, que aí você vai fazer um outro, que é outro símbolo, tá, mas todos têm a mesma função. Né? E o ego, nessa linha aqui também, que a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas nessa linha que ficam no ego, nessa autoafirmação da própria linha, que isso, que aquilo, nessa auto-venda, né? Que eu acho que não é o caminho. Uma técnica ainda. Preciso vender isso e aquilo. Né? Não, quanto mais o controle a gente soltar, quanto mais aquele ego a gente soltar, deixar fluir, você se torna um excelente terapeuta, e as pessoas que chegarem até você também começam a fluir de uma forma igual. É isso. Gratidão, dona Ana. Eu que agradeço, Daniel Nogueira. Obrigada por estar aqui, por ter enfrentado aí uma semana difícil e conseguir vir. Obrigada por realmente me ajudar. E aqui também é uma ajuda, uma expansão de levar essa mensagem para... Sim, esses caminhos assim, parabéns pelo projeto. Isso aqui vai ajudar muita gente a despertar. Eu acho que esse é o caminho para esse ano. Né? A Era de Aquário é isso, é a gente ajudar. Aquariano é o mais coletivo. Né? O aquariano é muito coletivo, então mais ou menos é isso. Quanto mais mensagem, quanto mais a gente pensar na ajuda para o coletivo, mais as coisas dão certo. Vocês escolheram um caminho bem legal. Eu acho que isso aqui vai poder ajudar muitas pessoas. Parabéns pela atitude. Essa é a real intenção. Eu sei. É isso. Obrigada por estar aqui. Um beijo, amiga. Obrigada. Eu Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora ouvindo. Encaminha pro amiguinho que tá precisando, compartilha, dá um like, se inscreve no canal. Igual aquele... Dá o like, se inscreve no canal, ajuda, vamos ajudar a divulgar cada vez mais, a ajudar as pessoas, isso é extremamente importante, a gente começar a se posicionar. Se tocou teu coração, indica para um amigo. É isso, gente. Obrigada mais uma vez.